Boa noite a todos, né, os encarnados e aos desencarnados. Acreditem, tem muito aqui. O meu nome é Germano Carvalho, e hoje eu tive o prazer de ser convidado para fazer essa palestra aqui para vocês. Nós vamos falar, vou confessar o seguinte: quando eu vi o assunto que a doutora me mandou, não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu achei engraçado, parei e veio na minha cabeça, porque desde criança eu ouço falar disso. Quando eu fui coroinha, católico, fui coroinha e tal, e eu sempre vi, não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu era pequeno, mas mamão, para mim estava falando mamão, eu não conseguia entender direito bem o que era aquilo. Então eu fiquei com isso. E quando eu vi o tema, eu falei, que legal, vou falar sobre isso. Acho que agora vai ficar bem claro para mim o que é. O que é? O que Cristo quer dizer como não se pode servir a Deus e a Mamon? Porque é o seguinte, essa história, ela aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que muda aqui? Isso. Ela começou com uma parábola, porque Cristo falava com palavras. Tudo ele usava palavras. Então, aquela parábola que todo mundo conhece, daquele moço rico, que encontra Jesus e fala: olha, Senhor, bom mestre, o que eu devo fazer para adquirir a vida eterna? Ele falou: não, é muito simples, basta você seguir os mandamentos. Não matar, não cometer adultério, não furtará, não dará falso testemunho. Ele falou: não, mas isso eu já faço. Então eu estou pronto para ir com você. Aí Jesus falou: mas tudo bem, vou ter mais uma coisa. Você vai lá, vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem comigo. Que aí o seu mérito está garantido. Aí pesou. Por quê? Porque a riqueza estava mexendo no lado comercial, no dinheiro do rapaz. Então, quando mexe com a parte de riqueza, aquilo que os bens materiais, as coisas mudam de figura. E naquele tempo, por incrível que pareça, eles tinham uma figura de um senhor, um ser que era visto como um ser do mal, que ele justamente reinava sobre o quê? Sobre a riqueza. Quem era ele? Mamon. Então, Mamon, literalmente, lá no hebraico. Poxa. Vamos chegar lá. Poxa. Isso. Mamon, literalmente, significava dinheiro em hebraico. Era tudo que representava a riqueza material ou a cobiça, era representado por esse ser, que era Mamon, esse ser que representava assim, dessa maneira. Era um senhor, um dos 7 príncipes do inferno. Então, onde é que ele reinava? Na cobiça. Quando a pessoa tinha os bens materiais, ela negligenciava o que é a vida espiritual. E naquele tempo era bem diferente do que é hoje. A gente não tinha o cristianismo. Então eles cultuavam deuses pagãos. Então Mamon, a palavra Mamon, ela, além de representar o dinheiro em espécie, ela representava esse senhor, esse ser, que ele gerava em cima da ganância e da avareza. Todos aqueles defeitos que partia para o lado da riqueza e do que a riqueza traz, era representada por esse senhor. Mas e hoje em dia? Passaram-se 2.000 anos. Nós estamos aqui hoje. As coisas mudaram. Mas e Mamon? Aquilo que representou Mamon, que Mamon representava, será que mudou? Eu acho que não. Ele continua aí. Mudou de roupa, mas continua o mesmo. Porque quando Jesus falou daquela frase, não se pode servir a Deus e Mamon, ele não estava só falando de moeda, de dinheiro, bolsa de dinheiro ou cofre. Ele falava daquilo que a riqueza daquele tempo representava. Que era o poder que a riqueza traz, que escravizava e escraviza ainda hoje. A riqueza que manda. Quem tem os bens materiais manda, infelizmente. Ele continua igual. O ter que vira o Senhor. E o ter que vira o Senhor é o quê? É a pessoa voltar a sua vida em função do ter, de buscar a riqueza, de buscar o bem material. E tudo isso que Mamon representava lá está ainda hoje. Só que hoje em dia ele mudou de figura. Hoje ele é representado pelo cartão de crédito. Trocou o saco de moeda pelo aplicativo, que a gente tem de monte. E uma coisa que é nova, mas que representa muito bem o que a Mamon faz. Ela vibra no bolso. Ela toca e vê o chamado celular. Então tudo isso traz as mesmas coisas que eram
naquele tempo era condenado. Né? E a doutrina espírita nos convida a fazer uma pequena, porém uma incômoda, né, pergunta. Será que nós estamos hoje baseando a nossa vida naquilo dos bens materiais que Mamon representava? Ou será que nós estamos voltando a nossa vida para o lado espiritual, para aquilo que Deus, aquilo que Cristo trouxe na sua palavra? Não precisa responder, mas a gente pensar a respeito já é uma grande coisa. Eu não sei bem como responder, mas cada um tem a sua. O que Jesus realmente quis dizer lá atrás? Ele condenou o dinheiro? Ele condenou as posses? Não, não tem uma palavra de Jesus condenando as posses. De jeito nenhum. Ele condenou o quê? A idolatria ao dinheiro. O dinheiro representar tudo na vida das pessoas. Aquilo que Mamon trouxe. O alerta é simples. Quando o dinheiro serve, ele é ferramenta. Quando o dinheiro manda, ele vira algema. Né? Então, Mamon representa tudo aquilo que nos faz passar por cima do outro. E as pessoas passam por cima dos outros por causa da riqueza, por causa do poder. As pessoas endurecem, têm um coração duro em função do poder, da riqueza. Infelizmente, você pode notar que a pessoa, à medida, parece que tem um imã. À medida que ela sobe socialmente e ganha mais, baixa-se o nível de humanidade, baixa-se o nível de empatia e de bondade. E não é 100%, está dizendo que seja regra. Mas a gente vê que, infelizmente, é muito maior o percentual daqueles que seguem aquilo que vamos representar do que aquilo que Jesus pregou. Tá? E Jesus foi claro, não dá para ter dois senhores. Ele falava, você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode ser uma pessoa espiritualmente iluminada, bondosa, se você se basear naquilo que vamos representar. Na riqueza, no poder, no ter, no querer sempre mais. É por isso que essa frase é tão significativa. Né? Porque quando você tenta servir a dois senhores, um sempre acaba perdendo. Porque você tem a opção. Você pode voltar a sua vida para a espiritualidade, para a bondade, para aquilo que te faz crescer internamente. Ou você pode voltar a coisa para ir buscar os bens materiais e o conforto extremo. Mas, se Deus representa a espiritualidade e Mamon, entre aspas, representa aquilo, um dos dois vai sair perdendo. Você nunca vai conseguir atender os dois. Isso é fato. Aqui, ó, eu só vou sair um pouquinho, porque aqui não é evangelização infantil. Mas eu vou contar uma historinha, que depois eu toco nessa assunto lá na frente. Tinha uma raposinha, lá no mundo animal, tinha uma raposinha chamada Felícia. O nome dela era bonito, Felícia. Então ela via falar sempre que o rei da floresta era um leão magnânimo, bom, bondoso, dourado, que ele governava com justiça. E a Felícia queria servir a esse. Mas, na redondeza tinha um pavão, muito bonito, aquele rabão grande, todo colorido. E esse pavão andava pela floresta distribuindo riquezas. Ele achava as pedras especiais e distribuía para um, distribuía para outro. Só que ele pedia N coisas em troca. Ele não fazia nada, cara, só lhe dar um ponto sem nó. Ele nunca fazia nada de graça. Ele conheceu a Felícia e começou, não, Felícia, peraí, você pode servir lá, mas vem aqui, faz isso aqui para mim, eu te dou isso, faz isso aqui para mim. Pouco a pouco, a Felícia, a raposinha, ela foi vendo o espaço que ela dedicava de pensamentos ao grande leão, ela começou a se perder espaço para o pavão. E ela foi crescendo e crescendo, ela ficava se equilibrando na vida dela. Então ela ficava 4 horas pensando, fazendo as coisas que o leão pedia, e o adulto, o resto do dia, ela foi trabalhando em cima daquilo que o pavão ensinava. E o tempo passou. Um dia essa Felícia estava andando e ela caiu no buraco. Ela estava tão cheia de dinheiro no pelo de moeda que ela tropeçou e caiu no buraco. E lá ela ficou. O pavão sabia, mas eu arrumo outra raposa. E passou-se o tempo, até que um dia ela levantou os olhos, já estava triste dentro do buraco, ela levantou os olhos, ela viu a juba do leão. Falou, olha, Felícia, vem comigo, eu te resgato. E a partir daí ela começou a realmente dedicar ao leão. As coisas que o leão representava, aquilo que o magnânimo leão ensinava. Então, essa historinha, ela é simples, mas ela pode representar para a gente o que é as duas coisas. Né?
A visão espírita, ela nunca condena você tratar a matéria, você utilizar a matéria. Nós temos uma coisa que é o nosso tempo, que é o seu corpo, que é a tua família, são os espíritos que te acompanham. E você tem por obrigação cuidar disso, fazer, porque ele é o templo, é o que vai te permitir você progredir espiritualmente. É o seu corpo, é a sua família, são aqueles que vivem contigo. O seu campo de aprendizado, a sua escola da alma, é aquilo que ele te dá, é a matéria. Nós temos que usar isso. Nós só temos isso para usar. Então, nunca o Espiritismo condena a pessoa que procura viver bem, ter os seus bens, para que tenha conforto, viva e possa crescer dentro da sua vida. O problema começa quando? Quando essa pessoa subverte, que nem a Felícia, e começa a dedicar muito mais tempo para a matéria. Né? Sacrificar a paz, a família e a ética em nome dos ganhos. Já começa a pender para o lado de mamão, justificando o erro, dizendo, mas todo mundo faz. Se todo mundo faz, eu faço também. Não é assim. Né? A doutrina nos lembra algo essencial, que nós não podemos esquecer nunca, que por mais que nós precisemos da matéria, por mais que nós procuremos, a gente não vai levar nada. Aqui fica tudo, não levamos bem, nós levamos a consciência. E consciência não cabe mala nenhuma. Você vai levar com o teu espírito. Então, o nosso objetivo principal é usar a matéria para ascender, ganhar luminosidade. E Mamon, hoje, você acha, onde é que ele se esconde? Ele está por aí. Né? Ele aparece de várias formas, de bem respeitáveis. No excesso de trabalho que rouba o convívio familiar. Sabe aquele, não sei se vocês conhecem alguém, aquela pessoa que só trabalha, o cara trabalha, o horário dele é 18, o cara vai embora às 20, de duas. Ele está fazendo uma coisa de errado? Não, mas e a família? Mas e o crescimento dele junto com os outros? O convívio familiar? A ambição disfarçada de necessidade? Às vezes você fala, eu preciso disso. Ele já tem. Você já tem o suficiente. Mas a pessoa está atrás. E usa essa desculpa da necessidade para correr atrás de mais, de mais, de mais, de mais. Hoje, o que a gente tem de maior hoje é essa aqui, ó, corrida por status, like, aparência e comparação. Isso dispensa comentário. Tem muita gente que hoje que nem conhece o Mamon, ou aquele que o Mamon representa, e está trabalhando dessa maneira, buscando cada vez mais coisa dentro desse status, like, aparência. A ansiedade de ter mais, mesmo já tendo o suficiente. Quando o coração vira uma planilha. Não é quando o coração vira uma planilha e a vida perde poesia. Essa pessoa perde o que a vida tem de mais bonito. Você passa a dedicar tanto a buscar materiais e bens e riqueza que você perde o que a vida te oferece. A simplicidade. A pessoa é feliz e não sabe. Porque você tem uma casa, você tem seu filho, você tem a sua esposa, você tem o seu trabalho e você nunca está satisfeito. E sempre está buscando. Isso é condenável. Buscar riqueza sem medir o que você perde no caminho é condenável. Você tem que servir aquilo que Jesus representa. Não o que Mamon traz, que é convidativo, é bom você ter muitos e muitos bons materiais, mas não deve ser o nosso objetivo de vida. Servir a Deus. É isso que nós temos que fazer. Servir a Deus é simples. Nós temos duas coisas que podemos. Temos lá a riqueza que o Mamon representa e nós temos que servir a Deus. E o que significa isso? É abandonar tudo, viver à margem do mundo e virar um ermitão? Não, de maneira alguma. Não é isso que Jesus pede. É colocar Deus, Jesus, no centro das escolhas. Sempre que a gente estiver na encruzilhada, e vai aparecer muito se você tiver o caminho de Mamon para cá, o caminho que vai te levar para uma coisa que você sabe que não está dentro daquilo que Jesus prega, você colocar Deus primeiro, no centro da escolha. Aí fica fácil de escolher. Porque Jesus brilha, o outro lado nem tanto. Basta que você tenha olhos para ver. Né? A gente tem que se preparar para isso. Mas na prática, significa o quê? Trabalhar com honestidade. Não é tão difícil assim. Ganhar sem explorar. Usar sem apegar. Porque o apego é uma coisa que com certeza está na linha
de Mamon. Ajudar sem ostentar, que é difícil. A gente vê muitas pessoas que ajudam, mas sem ostentar. Hoje em dia, então, a pessoa ajuda assim, né? É o celularzinho aqui tirando foto. Então, isso tira o mérito. Prosperar sem esquecer de quem ficou para trás. É viver de tal forma que se você, a gente nunca sabe, se você partisse hoje, ainda sobraria dignidade, fé e paz interior. Porque é isso que você deixaria, você servir a Deus. Servir a Deus é isso. É a gente se curvar à vontade que Cristo nos dá, aquilo que Cristo nos dá. Esqueça o que Mamon representava 2000 anos atrás, que ainda está aí, ainda está aí. Se nós fizermos isso, né, que está passando Esaio todos os dias, é claro que isso é literal, não precisa ser literal, mas se nós pararmos e nos ajudarmos mentalmente todos os dias e pedir a Deus, olha, mostre-me o caminho, me livra daquelas tentações que possa me levar para aquele lado que Mamon representava 2000 anos atrás. Porque a gente tem que escolher, e fica fácil de escolher, gente, porque a quem é melhor servir? Mamon exige pressa, medo, comparação, ansiedade. Que a pessoa que vive em função de buscar bem material, riqueza desenfreada, ela convive com tudo isso. É isso que vai é o legado dela. Pressa, o medo de perder, o medo de ficar sem as coisas que ele conseguiu com tanta ganância. O tempo todo se comparando. Que quem busca riqueza desenfreada, ele vive se comparando a cada dia. Hoje ele tem um carro bom, um Mercedes, ele quer um Porsche. E ele está olhando, agora que ele chegou no Porsche, ele já está olhando um Rolls, uma BMW ZXL, não sei das quantas. Então, viver dessa maneira só vai trazer o quê? Ansiedade e sofrimento. Enquanto Deus não. O lado de Cristo convida o quê? A confiança, a simplicidade, ao tempo certo, a consciência tranquila. Então um grita, o outro sussurra. Normalmente só escutamos quem faz mais barulho. Quem faz mais barulho hoje no nosso mundo? O lado de Jesus ou o lado de Mamon? Eu acho que nessa comparação o lado de Mamon ganha longe. Acho que os convites às coisas materiais, as coisas que não são de acordo, eu acho que é muito maior hoje. É impressionante, eu sempre coloco, né, como exemplo a televisão. Incrível, cara. Se você parar para assistir TV aberta e você perder tempo nos comerciais e nas coisas que eles te oferecem, é incrível. Eu não vejo, eu assisto 3 horas de televisão, se eu conseguir tirar 2 minutos de coisa que eu vou falar, isso aí, legal, aprendi alguma coisa, me dignifiquei. É raro. Então, a gente, com tantas ofertas que tem, a gente tem que se realmente centrar e vou servir a Deus, vou seguir as coisas, vou buscar o meu caminho, vou ter as minhas riquezas pessoais suficientes para que eu precise, mas eu vou trabalhar o meu lado espiritual. Escolher o Senhor. E o Senhor certo é Cristo, é Jesus. Isso eu não tenho dúvida. Não é Mamon, não. Porque a gente tem barulho. Tem um ponto silencioso e perigosíssimo na jornada humana. É quando a pessoa passa a ver só o ter. E esquecer um pouco do ser. O que quer dizer isso? É aquilo que eu falei antes. A pessoa centra a vida em buscar bem material. Aquilo para ele se torna a coisa mais importante do mundo. E essas coisas não acontecem de uma vez. É gradativo. Se você viu uma pessoa desse tipo e você teve a oportunidade de seguir, você vai ver que isso foi pouco a pouco. Ninguém vira um seguidor de uma hora para outra. Ele vai gradativamente. A pessoa começa querendo conforto, termina vivendo para manter a aparência. Ele começa com conforto, daí a pouco o conforto dele muda de nível, aí ele passa a ser ganância, de ganância, vou manter a minha vaidade, aí vem a aparência, aí vem a comparação. É um ciclo que não para mais.
É uma coisa que não para mais. Essa pessoa que vive de acordo com, voltada para o ter, que é o que Mamon representava, ela passa a se identificar ou se sentir aquilo que ela compra. Ele não tem mais personalidade, ele é aquilo que ele faz, ele só quer roupa. Calvin Klein, Gucci, bolsa é só Louis Vuitton. Então, a coisa é uma espiral que não pode, porque o valor pessoal dessa pessoa passa a depender do status, do cargo e do bem. Eu vou falar um exemplozinho só para vocês. Por exemplo, eu acho incrível uma coisa que vocês notaram. Quando você encontra a pessoa, as pessoas se encontram, um pai ou uma mãe, a pessoa pergunta assim, como é que está seu filho? Qual a resposta? 99%. Meu filho está bem, pô. Tem com cargo, está trabalhando na Mercedes. Ele comprou um carro novo, está com um apartamento, está reformando. Não foi isso que eu perguntei, né? Mas é a resposta que vem invariavelmente. Tá jóia. É o lado material. Ninguém fala, não, ele está bem agora, olha, ele está num caminho legal, agora ele virou espírito, ele abriu a consciência, ele sorriu o tempo todo, ele melhorou. Não, ele está bem de saúde. Não, é sempre a resposta material. É a pessoa que está nessa espiral. Que Mamon ainda está aí, influenciando. Tá? A felicidade fica sempre adiada para a próxima conquista, que eu falei, cara, quando o cara quer, e vai. A felicidade dele está sempre lá na frente. Né? E nós temos que buscar a felicidade naquilo que venha e fique. Para você chegar num ponto e falar, nossa, eu já evoluí tanto, que meu Deus, agora eu vou pensar em distribuir aquilo que eu tenho de bom. É isso que nós temos que buscar. Né? O medo de perder coisas supera o medo de perder a si mesmo. Eu acho que quem vive nessa espiral de busca de riqueza e servindo a Mamon deve ter muito disso. Eu não sei porque eu não tenho, né? Então não é o meu caso. Né? Mas eu não tenho tanto para perder. Jesus, como eu falei, Jesus jamais foi contra possuir. Ele só alertou sobre você pertencer às suas posses. Isso não se pode. E o Espiritismo aprofunda isso a lembrar uma coisa, que o Espírito é eterno e as coisas nossas são impressas, então não podemos esquecer disso nunca. Nós viemos para cá sem nada e vamos voltar sem nada. Nós viemos com a nossa história de vida de Espírito e nós vamos levar somente a nossa história de vida de Espírito nessa encarnação para a próxima, para a próxima, para a próxima. Né? Quando a gente prioriza o ter, o resultado é sempre esse. Isso aí não falha. Alimenta o orgulho, fortalecemos a ilusão de controle, porque parece que nós estamos controlando tudo, porque o dinheiro abre portas. Né? Só que abre as portas erradas. Mas abre. Esquecemos que tudo que temos pode mudar de mão. Numa hora pode dar um revertério, o cara que tem muito dinheiro joga na bolsa e perde. Aqui, a única coisa que você não perde é aquilo que você constrói dentro do seu ser, do seu caráter. Aquilo que você interioriza espiritualmente. Isso você não vai perder nunca. Quando o Espiritismo fala que o espírito não regride, é verdade. Quando você chegou, você não corre o risco de você voltar. Você pode até estagnar, mas você não vai voltar. Então, aquilo que você interiorizou de verdade, Mamon não consegue mudar mais. O grande engano moderno é isso aqui. O mundo vende a ideia de quem tem mais vale mais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quem aparece mais é mais importante. Também não é verdade. Existem pessoas simples de tudo, que traz uma riqueza grande de espírito, de presença, de tudo, de sabedoria. Pessoas simples, que não tem materialmente nada, mas que você olha e o que ele transmite é bem maior do que aquilo das pessoas que têm de sobra até. Porque no plano espiritual, as pessoas são avaliadas diferente do que Mamon desejaria. Vale mais quem ama mais. Cresce mais quem serve melhor. E evolui mais quem domina a si mesmo, não quem domina coisas. Dominar a si mesmo é o segredo da felicidade. Isso é o primeiro passo. Quem domina as coisas, hoje, amanhã pode não dominar mais. Esse é o truque de Mamon para conseguir as pessoas. O que a gente precisa, no final de tudo? Um ajuste de rota.
né? Priorizar o ser, priorizar você, priorizar a sua alma, priorizar, escolher o Senhor certo, escolher aquele que te chama para a felicidade que não é terrena, aquilo que você vai ter depois disso, que a nossa casa é lá. Agora, você veio e você vai voltar com um pacote. Esse pacote tem que ser aquilo que você melhorou no seu ser. O que você conseguiu aqui, seguindo a metodologia, a filosofia de Mamon, vai ficar tudo aqui. Não vai voltar com nada disso, né? Então, priorizar o ser é usar sem se apegar, prosperar sem se endurecer, que às vezes você vai subindo e o coração vai ficando menor. Lembrar que sucesso verdadeiro não faz barulho, faz paz, né? Porque no fim das contas, o ter fica aqui e o ser continua com o espírito, é o que eu acabei de falar. E a consciência? Aquilo que você conseguiu, ela estava junto. E não tem, sem possibilidade de devolução ou troca. Você conseguiu, você montou sua consciência, você vai e lá você vai sofrer para sempre, até a próxima. Onde você vai ser tentado de novo para as coisas não vão. Você voltar aqui, as coisas vão estar iguais. Bom, conclusão. A grande pergunta da noite. Jesus não pediu para a gente escolher entre ser pobre ou rico. Não foi isso que ele disse. Você tem que escolher entre o bem e o mal. Você tem que escolher entre ser ou ter. Ele nos pediu algo muito mais profundo. Escolher quem governa o coração. O lado bom ou o lado mau? Porque o lado mau, que é o lado de Mamon, ele não exige a fidelidade declarada. Mas ele vai devagarzinho. Devagarzinho. Normaliza excesso. A pessoa começa a cometer atos em função de buscar riquezas e ele próprio se perdoa. Ele próprio acha que é normal. Porque na cabeça dele, ou no seu íntimo, aquilo para ele não representa dano. Lesa as pessoas e acha normal. Então, aos poucos, vai estar lá devagar. Justifica desvios. Fazer só isso aqui, é pouca coisa, ninguém vai saber. Quando percebemos, já está trabalhando para manter as coisas, não mais para gerar valores. Então ele continua fazendo as coisas que ele faz para manter o seu status, o seu viver. É isso que Mamon, aos poucos, vai colocando. E o Espiritismo nos recorda uma verdade simples. Tudo que temos é provisório, tudo que somos é permanente. Bens mudam de dono, títulos perdem valor, então a riqueza vai-se embora. Aquilo que Cristo não oferece, não. Cristo oferece outra coisa. Olha o sorriso no dele. Mas o caráter permanece. Né? A consciência acusa ou tranquiliza. O espírito segue exatamente como se construiu. Livre. Né? Por isso a pergunta final não é quanto eu conquistei, quanto eu tenho. É quem eu me tornei enquanto eu conquistava. É isso que nós temos que tomar cuidado. Não é pecado. Jesus não condena que você tenha as suas coisas, que você busque as coisas. Mas cuidado. Que Mamon está aí. Cuidado, ele quer que você, que nem a Felícia lá, vá mudando aos poucos. A raposinha foi mudando, ela caiu no buraco. Com você vai acontecer a mesma coisa. Você não vai cair no buraco porque você não é um animal. Mas você vai para um lado que não é compensador. Então é exatamente isso. Quem eu me tornei? Esse é o ponto. Nós temos que vigiar a cada dia. Para que a gente não caia na armadilha de servir a dois senhores. Que é hoje muita gente fica em cima do muro, né? Uma hora está aqui, outra hora está ali. A gente vai ter que escolher e tomara que escolha o lado do primeiro Senhor. Né? Que saibamos usar o mundo sem nos tornarmos escravos dele, ponto. Que o dinheiro seja ferramenta, nunca trono. Isso é o mais importante. E que quando tudo silenciar, possamos ouvir lá dentro de nós aquela paz serena de quem serviu a Deus, de quem escolheu o Senhor certo. E não a Mamon. Porque no fim da estrada, nós não vamos ser chamados porque nós tivemos. Nós vamos ser chamados por aquilo que nós fizemos, aquilo que nós trouxemos. Gente, basicamente era isso. Né? Eu acho que eu chamando a atenção realmente para que a gente tem sempre dois senhores, ou até mais, mas dois senhores aí que trabalham na nossa vida. E nós temos que escolher um. E é claro que todos nós que estamos aqui, muita gente, já sabe qual é o certo. Mas a gente nunca pode esquecer que Mamon, apesar da figura de Mamon,
não o demônio, mas o que ele representava, estava lá, continua hoje válido. É válido, não se engane. O tempo passou, mas ele continua. E para terminar, eu sempre gosto de terminar com uma musiquinha para dar uma levantada sobre o assunto que a gente falou. Então, eu peguei a letra, eu escrevo a letra, eu ponho na IA, porque a minha voz é bonita, tudo, mas não é tanto. Vamos ver. Eu digo que acredito, mas vivo na contramão. Peço paz no travesseiro e acordo preso à ambição. Falo em Deus pros outros, mas comigo é diferente. Tenho medo de confiar, exigir que sustente. Quero tudo ao mesmo tempo, o céu e a garantia. Mas a alma vai cansando de viver em dupla via. Não dá, não dá. E não dá mesmo. Não dá, não dá pra dividir o coração. Possível. Não como vai. Não dá pra chamar de fé, porque é só preocupação. Eu já vi sorriso claro, um vazio no olhar. Casa grande, alma pequena, Tem muito. sem lugar Para descansar. Não é pecado ter coisas, não é, né? querer melhorar. O perigo é quando elas passam a nos controlar. Até vira dono, E você fica pra depois. A gente troca o infinito por migalhas de ilusão. Não dá pra servir dois senhores. Não dá pra viver em divisão. Deus não grita, não disputa, espera a decisão. A pilar do coração. Outro ensina a esperar. Um encontra aplausos fáceis. Outro ensina a amar. Um prende, o outro solta. faz o outro é luz. O silêncio da escolha Sempre fala Jesus. Eu posso escolher soltar o que me prende, aprender a viver. Talvez eu tenha menos do que o mundo diz que é ter, mas se a alma estiver livre, já é tudo que eu preciso ser. Não ganhei dois senhores, mas aprenda a esperar. Obrigado, gente. Obrigado.